Boa noite a todos os irmãos e todos os que nos assistem nesta noite. Que sejam abençoados em nome de Jesus, com o derramamento do Espírito Santo, que sempre por meio da palavra vem encharcar nossas almas com a água da palavra. E nos limpe, que o Senhor nos limpe, que o Senhor gere arrependimento, confissão de pecados, com todas as palavras que serão aqui ministradas nessa noite, porque todos nós precisamos desse crescimento de vida. Todos nós precisamos muito e de ampliar a nossa intimidade com o Espírito de Deus. E esses são os momentos mais oportunos que Deus nos proporciona para que essas coisas maravilhosas e subjetivas venham realmente tornar-se realidade em nossa vida. Que o Senhor possa te agraciar ricamente pela tua perseverança nesse reino e que nenhuma expectativa espiritual que há no teu coração seja frustrada. Mas tudo que Deus falou se cumpra, tudo que Deus mostra se cumpre. E a vontade do Senhor vai prevalecer. De que adianta o homem ter planos, sonhos, ilusões, visões? Só o que ocorre é aquilo que o Senhor deseja e quer. Nós estamos com entendimento dessas coisas, mas dificuldades de aceitá-la. E esta mensagem de hoje, nós vamos falar sobre a estrutura do reino de Deus, de como ele se postou, de como nós estamos sendo trabalhados, de quais são os dispositivos que Deus se utiliza para trabalhar o aperfeiçoamento do nosso caráter, da nossa personalidade, porque nós precisamos ser purificados na alma. E Deus é o único que tem poder para afugentar o maligno e livrar completamente nosso pensamento dos ludíbrios de Satanás e da carne. Só Deus tem essa força, irmãos. Nenhum de nós é capaz de enfrentar essa malignidade tão grande se não for o Senhor. Precisamos muito do Senhor e do Espírito para vencer essas dificuldades. E Jesus disse: te alimenta de mim que eu vou te purificar. Te alimenta de mim que eu vou te libertar. Então sejamos sábios, sejamos rápidos, porque o dia se aproxima em que o Senhor vai nos buscar. Amém, irmãos? Romanos 8:28, convido a todos a estar acessando essa palavra. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esta afirmação do Espírito Santo através de Paulo, ele generaliza que nós devemos saber, nós devemos aceitar como verdade. Todas as coisas cooperam para o meu bem, para o teu bem. Todas as coisas para o meu bem, para o teu bem, cooperam para dar crescimento de vida, para dar santificação, para dar glorificação final para nós. Todas as coisas. Reparem como Deus estruturou as coisas na terra para trabalhar nossas vidas. Instituições. Vamos primeiro ver as instituições que Deus criou. A mais antiga, a que demanda mais tempo da sua fundação, do seu estabelecimento, da sua criação, é o matrimônio, a família. Foi a primeira instituição e a mais antiga que Deus criou. Porque através da família Deus tem planos e propósitos, que são os mais variados, coisas que conhecemos e coisas que nem conhecemos.
através de uma família, Deus trabalha muito, muito as nossas vidas humanas para nos quebrantar, para nos dar momentos de alegria, que são pequeníssimos, para gerarmos filhos para Ele. Deus também precisa da família para que venhamos educar esses filhos e prover as coisas para que eles cresçam de forma equilibrada e harmônica, tanto espiritual quanto natural, quanto psicológica. Então, são tantas coisas, e numa casa, geralmente quando Deus dirige um matrimônio para pessoas, Deus coloca um barulhento, coloca um falante, e une com um silencioso e calminho. Muitas pessoas dizem, mas vocês são tão diferentes. Sim, são diferentes. Os opostos se atraem, tem um ditado popular, né? Mas na verdade é uma permissão divina, aquelas coisas estão acontecendo, porque aquele que é calmo, que é quietinho, que é silencioso, ele precisa de alguém que movimente ele, que seja falante, comunicativo, barulhento. Eu acho que a vida dessas duas pessoas que são do mesmo temperamento seria um caos dentro de uma casa. Imagina, não ia ter nenhum ia trabalhar a vida do outro, porque os dois se acomodam no mesmo jeitinho deles e vivem suas vidas normal, sem nenhum incomodar o outro. Então já não serve, esta união já não é tão positiva para Deus, porque não vai haver quebrantamento naquela casa. E porque Deus tem propósito de nos purificar através dessa união. Depois de purificar e nos fazer crescer, Deus também tem um plano, que a gente venha ser uma família que batalhe pela fé, para o crescimento da igreja, pela salvação de muitas almas, pela edificação de muitas almas. Mas para que isso venha a ocorrer, é necessário primeiro que Deus venha nos quebrar para que isso ocorra. Observem que na vida natural, muitas vezes uma pessoa casa uma vez, separa, casa de novo, porque não foi quebrado o suficiente ainda. Cada vez que ele foge do primeiro quebrantamento, Deus arruma outro para quebrar mais. E assim vai indo, até ele se entregar. E quando ele está um pouco mais maduro, aí vem um estabelecimento, uma estabilidade, né? Mas o propósito de Deus é gerar sofrimento num e no outro dentro da família, para que eles fiquem purificados de alma e santificados, quebrados, quebrantados. Esse é o propósito. Aí depois, num segundo momento, que haja produção para Deus, daquele casal, daquela família. E depois ainda quer que essa família ensine os seus filhos, se tiverem filhos, no caminho do Senhor, e eduquem para que se tornem outros servos de Deus. Então, esta basicamente é o que Deus queria com o matrimônio, com o casamento. Porque quando Deus instituiu o matrimônio, irmãos, o homem não tinha caído ainda, então a família ia se unir para ser uma bênção em todos os aspectos. Mas a gente sabe que eles caíram. Então, tanto o homem como a mulher ficou longe de Deus, separado de Deus pelo pecado. E agora Deus tem que purificá-lo para trazê-lo de volta para o reino. Então, a família que ia ser uma bênção somente, passou também a ser uma instituição que gera tratamento de purificação nas pessoas, devido à condição interna contaminada pelo pecado de cada um. Então, quando o caso, um tem uma cabeça, o outro tem outra. E essas duas cabeças, elas se colidem, elas se chocam, elas não dão certo. Há muita briga, muita discussão. Mas Deus tem um propósito com aquilo. Aqui diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Então, tanto a mulher quanto o homem vão estudando a Bíblia, vão orando, vão jejuando, vão orando, vão se quebrantando, vão se ajustando. Daqui a pouco, um aceita o outro como é. Aí chegou a bênção.
Porque agora os dois vão pensar em Deus. Porque quem está quebrantado pensa em Deus, em primeiro lugar. Pensa no reino, em primeiro lugar. Depois, pensam neles. Aí então as bênçãos do Senhor serão maravilhosas. Depois o Senhor criou a instituição chamada governo humano, pelo pedido do povo. E Deus abençoou o governador humano, e o abençoou até hoje. Ele não deixa as autoridades desamparadas da sua ajuda. Muitas vezes as autoridades não querem a ajuda de Deus, mas mesmo assim há uma designação de Deus sobre eles como autoridade. As autoridades significa que uma pessoa que tem uma cabeça que governa muitos que tem várias cabeças. Então também é enfado, é quebrantamento, é purificação. O Senhor quer nos quebrantar com essas instituições. Nós vamos ter leis humanas, vamos ter que submeter essas leis, vamos ter que respeitá-las. Então tudo vai restringir a nossa vida. Aí daqui a pouco Deus criou uma nova, mais nova instituição, que é a igreja. A igreja é a reunião de todos aqueles que foram chamados por Deus em cada geração para compor o corpo de Cristo. E a igreja também, num primeiro momento, quebra todo mundo, um quebra com o outro, vai quebrando, até ficar totalmente brilhando todos eles, devido aos confrontos, as questões que há entre eles, e aquelas coisas vão brotando dentro da igreja. Essas três instituições, elas cooperam tremendamente para a edificação espiritual de cada membro do corpo de Cristo. Muito bem, irmãos, dentre essas instituições, que é um plano estrutural de Deus para trabalhar a vida de todos e ajudá-los todos a entrar na glória, Deus tem uma cadeia de autoridade universal. Veja, Deus, Jesus, o Espírito. Deus, Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muito bem. Dentro do homem também tem uma cadeia de autoridade. Espírito, alma e corpo. Sendo que isso tem que ser trabalhado, restaurado por Deus, para que o Espírito tome o seu lugar de trono, de vitória, de rei sobre nós, de autoridade sobre nós. Quando aqui nós chegamos na igreja, irmãos, acontece uma coisa: o nosso corpo influencia a mente, e o nosso corpo deseja saciar muitos desejos, e a gente obedece o corpo. Na verdade, a minha mente foi subjugada pelas paixões da carne e faz com que a minha mente governe o meu corpo para satisfazer. Então, dentro de nós também tem uma posição das três partes do homem que estão em total rebelião a Deus. Está tudo errado. Então, quando nós chegamos na igreja, Deus quer botar o espírito em primeiro, quer colocar a alma em segundo e o corpo em terceiro. Então, tem que arrumar essa ordem que está totalmente errada. A gente também olha, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo tem uma trindade ali, né? Assim como dentro de nós nós somos tripartidos, né? Mas também temos autoridades que são naturais, que são diretor de escola, presidente da república, governador do estado, prefeito municipal, presidente da Câmara, comandante da Guarnição Federal. Tudo são autoridades constituídas por Deus, né? Todas elas são constituídas por Deus, e que nós temos um líder, uma autoridade que está sobre nossa vida. Dentro dos lares também, Deus estabelece o marido como autoridade daquela casa. Também a mãe tem autoridade sobre os filhos também, né? Tudo Deus trabalha na ordem da cadeia de autoridade universal que nós devemos respeitar, e tudo isso nos quebranta, tudo isso coopera para o nosso crescimento. Porque se eu roubo no mundo, eu vou preso pela lei humana. Se eu desobedeço a palavra de Deus, eu estou desonrando o meu Criador, o meu Salvador. Deus vai diminuir a proteção sobre minha vida, e o mundo espiritual negativo da carne e o externo também vão afetar minha vida com
quebrantamento e sofrimento, tribulações. E a permissão será de Deus para que isso aconteça quando nós somos filhos. Então, veja que tudo na vida natural, aqui, Deus modelou todas as coisas para nos trazer de volta para o Espírito. A autoridade tem uma submissão absoluta. Uma submissão absoluta. Mas a obediência é relativa. De repente, essa liderança que quebranta seus liderados decide mandar você a uma religião pagã. Você não precisa obedecer. Você não vai lá. Manda lá consultar uma cartomante para saber o que vai acontecer semana que vem. Claro que aí você não vai obedecer, porque isso aí ele está contrariando a maior autoridade que é a lei de Deus, né? Mas tudo que ele determinar como autoridade, que não fere os princípios frontalmente, os princípios de Deus, você vai ter que acatar. Amém? E hoje, nós que somos líderes, não somos perfeitos, não somos mesmo. E nós quebrantamos muitas pessoas. Mas isso é a obra de Deus que está sendo feito na igreja. É assim que Ele quer. Então, se você entender que todas as coisas que estão acontecendo agora na tua vida e que você está manipulando, que você está tentando fugir para mudar, vai se dar mal se você fizer isso. Porque você está querendo fugir de Deus. Da obra, do tratamento é de Deus, não é da pessoa que está lá. Se Deus coloca na minha vida um líder, já tive, quer dizer para você, que sabe bem menos que eu, que é negligente, que não é perfeito, que tem muitos erros. Eu já tive líderes assim, mas eu me submetia, porque ele mandava, ele era a autoridade. Muitas vezes, na minha vida familiar, eu vi meu pai não ter um procedimento correto para ensinar filho, e eu sabia que aquilo que ele estava falando comigo não era o adequado, mas é meu pai, ele é uma autoridade, eu vou ouvir, eu vou fazer o melhor dentro dos padrões de obediência. Mas coisas absurdas eu não faria, né? Porque eu sei o que é o certo, e naquela época eu sabia o que era errado. Mas reconhecer a autoridade do meu pai eu sempre reconheci. E ele era absoluto. Agora tudo é para colocar Cristo no comando desse coração tão duro e tão obstinado. Você entende isso, irmão? Então todas as coisas vão contribuir, sim, todas as coisas. Eu tenho que saber isso, irmão. Você também tem que saber isso. O Espírito está mostrando aqui que é assim. Aceite todas as coisas. Eu estou num lugar que eu odeio. Eu não vejo a hora de sair daqui. Muitos dizem isso para mim. Aqui é uma luta. Aqui tem isso errado, tem aquilo errado, isso não funciona, aquilo não vai para frente, aquilo vai fechar, aquilo vai abrir. Sempre tem uma série de razões para explicar que para fugir do que Deus deu para ele. Ele quer fugir. Então ele manipula para fugir. Ele inventa, ele manipula, ele argumenta para ver se convence alguém que tenha uma ascensão de autoridade sobre ele para mandar para outro lado, para mandar para cá, tira para lá, bota para cá. Só que cada vez que Deus move pela manipulação das pessoas e pela fuga, ele enfrenta um lugar cada vez pior. Se ele chegou no lugar e agiu inadequadamente, Deus vai botar ele numa pior, cada vez pior. Aí ele se queixa da igreja, ele se queixa dos líderes, ele se queixa dos irmãos, ele sempre tem razões, porque ele não quer ser quebrantado, ele quer vida mansa, ele quer continuar carnal, ele não quer que Deus quebre ele. Essa é a verdade, viu? Não adianta fugir.
Não adianta, admite essas coisas, irmãos. Que você manipula para fugir de Deus, que você faz tudo essas coisas. E eu sei porque eu também, no passado, fazia muitas tentativas que nunca deu certo. Cada vez entrei em fria maior, mais quebrado eu ficava. E hoje eu entendo que eu já sei, graças a Deus, que eu não posso fugir de um quebrantamento. Eu sei que aquilo coopera para o meu crescimento espiritual. Agora, se Deus me livra, amém, eu fui aprovado. Se Deus não me livrou, porque eu não fui aprovado ainda, vamos continuar o tratamento. Agora, Deus vai purificar nossa alma? Vai. Aqui na graça ou lá nas trevas exteriores? Vai. Então, melhor aqui. Então, não fuja mais, nem manipule. Aceite, sabendo que as coisas são assim. E não vão mudar porque você gosta ou não gosta. Vai continuar sendo assim. Porque tu está tratando é com Deus. Não é com pessoas. É com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém? Tudo na vida natural, aqui, Deus modelou todas as coisas para nos trazer de volta para o Espírito. Verbo.